Olá, estudantes de Física do segundo ano. Hoje mais uma aula. Nós, nas últimas aulas e em atividades no Classroom, finalizamos a parte de ondas, certo? E como eu tinha informado, para quem lembra, antes a gente teve o recesso adiantado e tinha uma informação que certamente, como aquele era o recesso, a gente voltaria com atividades da terceira unidade, mas depois foi revisto e a gente iniciou com a atividade da segunda unidade. Então, agora que eu fechei a parte de ondas, a gente vai retomar aqueles conteúdos de antes do recesso, certo? Então, a gente estava em dilatação linear dos sólidos, então a gente vai ter uma revisão com calma de dilatação, ver os cálculos, fazer exercícios, depois dilatação em área, depois dilatação volumétrica, tudo isso com calma, certo? Então a aula de hoje é uma revisão, mas é quase um assunto praticamente novo, certo? A gente não viu muita coisa não. Então vamos lá, dilatação linear dos sólidos. Para iniciar, ter um conceito inicial, basicamente é o seguinte, é você entender como certos sólidos, certos objetos, certos materiais crescem ou diminuem de acordo com a variação de temperatura, certo? Se você tem uma barra de metal e você aquece ela, ela vai sofrer uma dilatação, ela vai aumentar. Se você resfria ela, ela vai diminuir. Tudo isso você consegue verificar experimentalmente. Nos nossos cálculos, a gente vai ver algumas grandezas sempre, certo? L se trata do comprimento desse material em metros, certo? Quando a gente utilizar o cálculo unidade padrão metros, essa letrinha que parece um O, que é o nosso θ, certo? Fala da temperatura. Então, quando tiver delta, delta θ vai ser a variação da temperatura, que é inclusive uma unidade que a gente já está habituado desde o do nosso começo do estudo no ano letivo, que foi com termologia. Então, e nós temos agora o alfa. Esse alfa, que esse Azinho está ali, parece um Azinho, né? Um alfa, é o coeficiente de dilatação linear. Cada material tem um coeficiente. Tem material que dilata com maior facilidade e tem material que dilata menos. Então, cada material dilata de uma forma, cada material tem um coeficiente de dilatação linear diferente, certo? Então, inicialmente, vamos ver o cálculo para a variação da dilatação, certo? Observe esse cálculo aqui inicial, ele já é bem importante, certo? Analise ele. Variação do comprimento, a quantidade que vai variar do comprimento de um material depende do comprimento inicial multiplicado pelo coeficiente multiplicado pela variação de temperatura. Esse cálculo aí já está pronto. E você vê que não tem tantos elementos assim. Em geral, as questões vão dizer qual o coeficiente de dilatação, porque você não vai fazer um experimento na sala de aula para saber o coeficiente de cada material, já vai dar. A variação de temperatura você vai analisar na questão e alguns comprimentos vai dar, o inicial, o final, a variação. Então não vai ser muito segredo, certo? Com esse cálculo aí, veja só, ele nos dá a variação. Talvez em algumas questões pergunte o comprimento final. Então, por esse cálculo aqui, eu vou mostrar como a gente chega no cálculo do comprimento final, certo? Vou dar uma pausa aqui. Então, prosseguindo, certo? Ó, veja só, esse cálculo que já temos aí já é válido, ele nos dá variação. Ó, calculando variação. Agora, se a gente for calculando o comprimento final, o L, certo? Então veja só, variação, se a gente tem delta t, por exemplo, delta t é a variação do tempo, é tempo final menos inicial. Então a variação do comprimento é o comprimento final menos o comprimento inicial. Aqui eu vó copiar tudo igual, ó. L0 vezes A vezes a variação de temperatura. Então eu quero isolar meu L para ter o comprimento final. Esse aqui está subtraindo, vai inverter sua operação. Ele vai positivo, então vai ficar assim, ó. Mais. Inclusive aqui está um A, mas lembra que aqui é um alfa, certo? Só um detalhe. Variação de temperatura.
E agora, para finalizar, só tenho que colocar, já que eu tenho um comprimento inicial aqui e aqui, eu posso colocar ele em evidência. Vai ser igual a ele vezes, ó, ele vezes ele mesmo. Ele vezes 1 é igual a ele mesmo. E mais A vezes A não, alfa. Vez outra eu vou falar A, mas é alfa, dá no mesmo, certo? Pronto. Na primeira fórmula eu encontro a minha variação. Na segunda fórmula eu encontro o comprimento final. Mas uma coisa é diretamente relacionada à outra, certo? Só atenção na questão, porque tem questão que vai perguntar qual é o comprimento final depois que ele aqueceu. E tem questão que vai perguntar a variação, quanto que ele cresceu, certo? Então tem diferença aí, mas as duas se tratam da mesma coisa. Eu agora vou apagar o quadro e fazer um exemplo. Nesse exemplo eu vou fazer com os dois cálculos, certo? Eu vou utilizar os dois cálculos no mesmo exemplo, para a gente ver que a gente encontra valores diferentes, claro, mas que falam da mesma coisa, certo? Esse é o nosso primeiro exemplo, que é de uma barra de cobre que mede 20 metros e está a 0 graus Celsius. Qual a variação do seu comprimento quando ela é aquecida a 50 graus Celsius? Então, primeira observação, a fórmula que nós iremos utilizar, veja que na primeira parte do vídeo tem a explicação das fórmulas, certo? Então, as duas fórmulas são da mesma coisa, certo? Uma saiu da outra. Mas, nesse caso aqui, uma procura a variação, variação do comprimento, e a outra procura o comprimento final. Como nossa questão já fala diretamente da variação, vamos utilizar a fórmula da variação, certo? Mas, de qualquer forma, você poderia usar uma ou outra fórmula, nós vamos ver isso nesse exemplo, que você ia achar valores exatos. Só que tem que interpretar o resultado final, né? Que aí quer saber quanto foi essa variação. No caso, quanto essa barra de cobre aumentou depois que ela foi aquecida. E não quer saber o seu comprimento final. O que ela quer saber é quanto ela aumentou, a sua variação. Então, a fórmula é essa. E vamos analisar os dados, certo? Vou passar aqui o pincel na frente da câmera e vamos lá, analisando os dados. Eu quero descobrir essa variação desse comprimento, ΔL. E eu tenho meu coeficiente de dilatação, que é meu alfa, certo? Que é igual a 1,6 vezes 10 a menos 5. Só revendo bem rapidamente. Potência negativa é igual a 1 sobre 10 à quinta, né? Então fica positivo. Então vai ficar 1,6 dividido por 10 à quinta. Esse é o valor que tem esse número. Vezes o comprimento inicial, mais uma observação, tem que estar em metros. No caso já estava, 20. Vezes a variação de temperatura, em graus Celsius. No caso já estava, vai de 0 a 50. Variou em quantos graus? 50. 50, certo? Uma observação, certo? No caso aqui, algumas vezes a barra vai retrair. Quando a gente estava estudando quantidade de energia térmica, tem certos cálculos que não interessava saber o sinal, porque só queria saber a quantidade de energia que foi transferida. Então não interessava saber o sinal, só queria saber a quantidade que foi transferida, para perder ou para ganhar, no caso para aquecer ou para esfriar. Nesse caso aqui, o sinal vai dar uma diferença, porque em certos casos, se o sinal for negativo, quer dizer que essa barra variou negativamente, ou seja, ela diminuiu. Então, o sinal aqui faz diferença. Então, é muito importante observar variação de temperatura. É a temperatura final menos a inicial. Qual foi a final? 50. A inicial, 0. 50 menos 0, 50. Se fosse o contrário, ela estava em 50 graus e depois foi para 0, então a final ia ser 0 e a inicial 50. 0 menos 50, menos 50. Ia dar um valor negativo. Então percebam aí uma diferença, certo? Então aqui vamos resolver, certo? A variação vai ser igual, esse aqui vai ficar igual a 50. Vai ser 1,6 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, dividido por 100 mil, vezes 20, vezes 50. Variação do comprimento vai ser igual a 1,6
dividido por 100.000. 3, 4, 5 zeros. Ó, 2 vezes 5, 10. Mais 2 zeros. Ó, tá multiplicando. Vou cortar esses 3 zeros com esses 3 zeros. Então, a variação do comprimento é igual a 1,6 dividido por 100, que vai ser igual. Se eu multiplicar 1,6 por 10, dá 16. Se eu dividir, então a vírgula anda para aqui, por 10. Então, por 100, se fosse por 10, ia ficar 0,16. Então, como é por 100, é 0,016 metros. Se vocês lerem esse exemplo que tem no livro, lá na pergunta quanto foi a variação em milímetros. Porque no caso 0,016 metros são 16 milímetros. Mas a resposta é essa, certo? Está correta. Se eu transformar para milímetros, é 16 milímetros. Se eu transformar para centímetros, seria 1,6 centímetros. Então, tá aí a resposta. Aí, observação. Aí, terminou. Veja só foi colocar os valores. Terminou. Eu disse, dá para utilizar a segunda fórmula nesse mesmo exemplo, certo? A nossa segunda fórmula, eu vou apagar. Agora eu vou fazer o mesmo exemplo utilizando aquela segunda parte da fórmula que utiliza o L, para saber o comprimento final dessa barra e não a variação, certo? Então a nossa fórmula é essa aqui, ó. Comprimento final é igual ao comprimento inicial vezes 1 mais o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura, certo? Então, L vai ser igual a 20, que é o comprimento inicial. Está ali o coeficiente, que é 1,6 vezes 10 a menos 5. E está ali a variação de temperatura, que a gente já viu no primeiro cálculo, que dá 50, porque é 50 menos 0. Então, fazendo os cálculos, certo? 50 vezes 1,6 dá 80. Aí vai ser 80 vezes 10 a menos 5, que é igual a 80 dividido a 10 a quinta, que é igual a 100.000. E isso vai dar 0,0008. Tudo isso vocês podem fazer aí com lápis, fazendo o cálculo bem calmamente aí em casa, certo? Se quiser verificar a vericidade do resultado. Então, aqui tem um 20 vezes 1 mais 0,0008, que é igual a 1,0008. Então, vai ser 20 vezes esse valor. Então, 20 vezes 1 é 20. E 20 vezes 20 vezes 1 é 20, certo? Só para explicar o cálculo. E 20 vezes 0,008 dá 0,16. Pronto. Então aqui você encontrou que o comprimento final dessa barra é de 20 metros, 0,16, ou seja, 20 metros e 16 milímetros. Porque se fosse 20,16 era 20 metros e 16 centímetros. Então, tá aí a resposta, certo? Então, nós fizemos o cálculo pela segunda forma e encontramos o mesmo resultado. Agora, analise. Aqui a gente encontrou o comprimento final, que é de 20 metros e 16 milímetros. E na outra fórmula a gente encontrou que a variação foi de 16 milímetros. Então, de uma forma ou de outra, você encontra o mesmo resultado. Só interprete o resultado que você encontre. Para, de repente, uma questão, pergunta da variação, e você me dá o comprimento final, você não respondeu o que a pergunta queria. Espero que tenha entendido, certo? Então tá aí o exemplo, de uma forma e de outra com o mesmo exemplo. A aula de hoje vai ser para essa revisão de dilatação linear. Essa aula era para ter sido já semana passada, é uma aula que estou devendo a vocês. Vai estar saindo hoje e eu vou dar alguns exercícios sobre dilatação linear a vocês quarta-feira, certo? Aí a gente fica sem nenhuma aula atrasada. E basicamente é isso, certo? Então por hoje não tem nenhuma atividade, nada para você entregar, até porque hoje é segunda-feira e você já tem algumas obrigações com o dia de hoje, certo? Então um abraço e até quarta-feira quando vai ter atividade.